Agora, 2027, naturalmente, que os angolanos e angolanas saberão escolher, e acredito que, até o momento, o único partido que dá esperança ao povo angolano é o MPLA. O senhor Mário estava aqui a dizer que o problema da energia já está resolvido em cerca de 90%. É mentira! E vamos ao terceiro tema, o alongamento do mandato dos ministros da Energia e Águas e da Saúde e do governador provincial do Mochico, Ernesto Mwangala. Competência ou amiguismo? Olhando para aquilo que tem sido a sua dinâmica nos seus pelouros. Começo com o Dr. Mário Aragão mesmo. Como é que olha o desenvolvimento, ou melhor, as ações dos ministros da Energia e Água? Começamos, João Batista Borges, é um ministro que vem do executivo do ex-presidente José Eduardo dos Santos, ficou no primeiro mandato do presidente João Lourenço, está no segundo mandato, e olha-se um país que não tem energia em vários municípios, mas o país está a vender energia e água para outros países. Obrigado, escrivão. Começando do Sr. Ministro João Batista Borges, aliás, é dos ministros mais antigos no pelouro do presidente Lourenço. O Batista Borges já vem do pelouro do presidente Eduardo Santos, penso eu, 2012 a 2017, depois continuou 2017, 2022, já foi vice-ministro no pelouro ainda do presidente emérito Eduardo Santos. Eu entendo que aqui não há amiguismo, aqui há competência. Quem teve o prazer de ver e ouvir a entrevista do Sr. Ministro, que concedeu há 7 dias atrás na TPA, na Televisão Pública de Angola, viu de facto que o Sr. Ministro conhece, na essência, primeiro, o seu ministério, segundo, é um quadro mesmo, é um engenheiro com competências e conhece de facto o setor da energia e o setor das águas. Aqui nós temos de, primeiro, cair na real, que de facto, que em termos de energia estamos muito bem servidos. É verdade sim que há pequenos focos que deve-se chegar à energia. E o seu ministro, na sua entrevista concedida à Televisão Pública de Angola, TPE Canal Notícias, o seu ministro reconheceu que há aqui um atropelo, um atraso na distribuição de águas. Mas a distribuição de água tem outros fatores muito bem conhecidos. Nós sabemos que havia uma necessidade de Luanda receber vários cidadãos oriundos de outras províncias. E esses cidadãos que vinham para Luanda, infelizmente, muitos deles foram construindo por cima de canais. Agora, é preciso sim que o governo de Luanda ou o governo central possa reordenar essas famílias, reordenar o canal para levar a água. Se vermos, o município da Camama foi cortada a estrada para se levar a água para a zona do Patriota, Camama, Golfo 2, Golfo 1, Nova Vida. Portanto, aqui um cenário muito bem alinhado, um cenário muito bem gizado por esse ministério. Portanto, não vejo aqui nenhum arrepiar em fase do mandato do senhor ministro. Me parece que há competências, é alguém que conhece o seu setor de cabeça, tronco e membro, e me parece que a aposta do presidente Lourenço ao senhor ministro teve muito bem. Esperemos nós que de facto possa cumprir taxativamente da necessidade de se levar a água àquelas famílias. Propriamente estamos aqui a viver a cólera aqui em Cacoaco. Não acho que é o melhor momento para exonerar o ministro. Não é o momento. A falta de água nas centralidades. Escrivão, nós não podemos, nós não podemos ver pequenas situações e querer crucificar o seu ministro. Aqui, permita-me só, aqui, competências atribuídas. Permita-me, doutor, vai ter o seu tempo, doutor, vai ter o seu tempo. Aqui,
situações distribuídas, ou competências distribuídas. Há competência do governo provincial de Luanda, há competências das administrações municipais e há competência do governo central, que estamos a falar, o ministério. Portanto, tudo está-se a fazer, e pela boca do senhor ministro, tudo está-se a fazer para se levar água às famílias. Tudo está-se a fazer para se levar energias. E de acordo com a explicação também do ministro, é mais fácil vender a energia fora para depois irmos buscar também. Porque nos fica também muito assoberbado nós distribuímos em todas as zonas. Agora, é verdade sim que nós vamos ter aquela ideia. Porque é que Angola vende energia na Namíbia e, por exemplo, Cabinda, Bucuzal não tem energia. Agora, é verdade sim que aqui fator ponderante que se deve levar a energia. Mas o setor da energia, no seu grosso, eu penso que estamos em 90% de execução. O setor da água é aquele calcanhar daqueles que tudo está a fazer para levar água às famílias angolanas. Obrigado. Dr. Palanga, vendo a morosidade de vários ministros, como o Ministro da Energia e Águas, o Ministro da Saúde e o Governador do Mochico, Ernesto Mangala. Competência ou amiguismo? E vendo pelo setor da energia e águas um ministro que está envolvido em vários escândalos de corrupção e nada o acontece, nem mesmo a Procuradoria-Geral da República investiga as denúncias. Sim, aqui o combate à corrupção é seletivo. O combate à corrupção não é sério, não é verdade? O combate à corrupção, portanto, escolhe a dedos corruptos da conveniência do titular do Poder Executivo e corruptos, portanto, que não geram simpatias a quem tem a incumbência de assumir o papel efetivo de combate, portanto, à corrupção. A ministra, portanto, da Saúde, o ministro da Energia e Água, na verdade, a Silva Leto Cota, e o ministro Borges, respectivamente. Deputado Palanga, sim. Vamos primeiro com o ministro da Energia e Água, depois deixamos para a ministra da Saúde. Muito bem, vamos por parte. O ministro Borges é uma espécie de decano dos ministros do governo de Angola, né? O ministro Borges arriscaria mesmo dizer que é o ministro mais antigo, mas também me parece ser o ministro mais incompetente que este país tem, né? Por quê? Porque no quadro daquilo que são as tarefas que lhe são incumbidas, não tem mostrado eficácia, portanto, no exercício da sua ação enquanto governante, seja no setor das águas, seja no setor, portanto, da energia. Doutor Domingos Zé Palanga, não vou lhe cortar, é mesmo só uma nota, é só uma nota rápida. Doutor Domingos Zé Palanga vai querer me dizer que não houve crescimento em termos de energia desde 2002 a 2025, não houve crescimento no setor da energia, não houve crescimento no setor das águas. Temos que ser também honestos. Temos que ser honestos. Vamos começar com Borges e eu vou dizer. Okay. Vou dizer à luz dos dados que o próprio ministro traz. Sabe quantas barragens tem esse país? 189 barragens. Esse país tem energia por excesso. Doutor Domingos Zé Palanga, doutor Domingos Zé Palanga também deve saber. Doutor Domingos Zé Palanga também deve saber que essas barragens, essas barragens, num determinado momento, foi reestruturado. Por que foi reestruturado? Por que foi reestruturado as barragens? Não, deve trazer o passado. Traga o passado. Vou lhe ouvir, mas traga o passado. Eu vou lhe ouvir, mas traga o passado. Quero aprender. Claro, e não podemos o processo de aprendizagem. Por isso mesmo. Não faça ativismo político. Não estou a fazer. Não estou a fazer. Por isso mesmo é que quando trago dados, é preciso tal dizer. Como tem dito, ficas arrepiado, não é? Esse país ficas arrepiado. Este país tem 189 barragens. Esse país tem 189 barragens. Todas funcional? Não tem na região subsaariana do continente africano. Todas funcional? Um país que tem mais barragens do que Angola. Não. Aqui eu tenho... Permita, apenas 20, segundo dados, apenas 20
Por quê? Ouça ainda. Por quê? Estou a falar. Está bem, por quê? Pois. Por quê? Apenas 20 Sim, por estão quê? degradadas. Por quê? Significa Vamos me diga, ouvir estão degradadas. Por quê? Não, estão degradadas. Significa Certo. que o país tem 169 Todo domingo não gosta de ouvir barragens o passado. ativas. Não gosta de ouvir o passado. Significa que temos muita produção elétrica. Mas a produção elétrica em Angola contrasta com a taxa de eletrificação. Taxa de eletrificação tem a ver com o processo de distribuição da energia elétrica. Sabe qual é a nossa taxa de eletrificação? São de 43,4%. Significa que no país apenas 43,4% das residências é que tem energia elétrica, ou seja, mais de 50%, cerca de 57% das casas em Angola registram um apagão. A independência deu-se há meio século, há 50 anos, vamos comemorar agora. A guerra terminou há 23 anos. Nós somos o país na região subsaariana do continente africano com mais barragem. Namíbia, Namíbia não tem um mês. Constrói-se o país em um mês. Namíbia não tem 25 barragens. Constrói-se o país em um mês. Namíbia tem energia Doutor Domingos elétrica Epalanga. até em Doutor currais de Domingos, porco. tem de ouvir. Tem de ouvir Namíbia também. tem energia elétrica. Constrói-se o país em um mês. Em currais de porco. Tá bem, constrói-se o país em um mês. Constrói-se o país em um mês. Na vossa perspectiva, o país constrói-se em um mês. Significa e não quer que fazer a história. os dados demonstram que há aqui uma incapacidade governativa quase que patológica ou doentia, se quisermos. Estás a ver? Este país teria 100% de eletrificação com pelo menos metade do total de barragens existentes. O senhor Mário estava aqui a dizer que o problema da energia já está resolvido em cerca de 90%. É mentira porque o ministro do governo sustentado pelo seu partido é que está a dizer que a taxa de eletrificação é apenas de 43,4%. O país está escuro e mais. Sem eletrificação não há industrialização. Sem eletrificação não há desenvolvimento. A falta de eletrificação compromete inclusive o estudo, a pesquisa, o setor da saúde e os demais setores, até a questão da segurança, ok? Até se deixarmos aqui para a cidade de Luanda, aqui mesmo perto da Universidade de Lusíadas, a Universidade de Lusíadas está a 5 ou a 3 quilômetros do Palácio Presidencial. Aquela rota toda, saindo do viaduto da Samba, este último viaduto perto do Bairro Azul, até a Sonangol, que é a empresa mais poderosa do país, aquilo tudo está escuro. Estamos a falar a menos de 5 quilômetros do Palácio Presidencial, aonde está o presidente. Não, só está fazendo pelo que, confusão. meu caro, uma coisa, bem, mas está fazendo confusão. A eletrificação também pressupõe, Sim. pressupõe disponibilidade de iluminação pública, iluminação nas ruas, nos postos. Estás a ver? E estou a dar exemplos muito práticos, a miúdos. Manda ver iluminação nas ruas. São indicadores que demonstram que não há seriedade, não há competência, não há comprometimento no serviço público, e quem tem estas faltas de competências e continua agarrado ou atrelado no cargo, não é verdade? Só pode ser quem tem alguma relação promíscua com o titular do Poder Executivo na qualidade de quem o nomeou. Vamos deixar o Borges de lado, porque é mesmo incompetente, está provado com dados, e vamos à Ministra da Saúde. A Ministra da Saúde é outra incompetente, é das piores ministras que este país tem. Se olharmos para a questão da cólera, se olharmos para a questão do paludismo, que até agora não se erradica,
quando países vizinhos, com exceção do Congo Democrático, já nem têm, portanto, paludismo. Não é verdade? A questão de doenças diarreicas, as mortes infantis e maternas infantis, a questão da anemia aguda, não é verdade? A questão da rotura nos estoques de medicamento, não é verdade? É só olharmos para o movimento reivindicativo movido pelo Sindicato Nacional dos Médicos e olha como, portanto, a instituição Ministério da Saúde lida com seu parceiro social, que é o Adriano Manuel, na qualidade de Sindicato Nacional dos Médicos, combate, exclui, teve até suspensão, teve os seus salários cortados, sofreu atentados, etc, etc. Portanto, nós estamos a viver uma situação de verdadeira hecatombe governativa, mas os grandes culpados não são os ministros, porque à luz da Constituição da República de Angola, a governação é unipessoal. É o titular do Poder Executivo que é o culpado do desastre governativo no setor da energia e água e no setor da saúde. A ministra Silvia Lutucuta e o ministro Borges são meros auxiliares do Presidente da República. E o Presidente faz vista grossa, passa a expressão, diante de problemas que colocam os cidadãos numa situação extremamente difícil e que condicionam o desenvolvimento que se quer para Angola. Vamos para o Moangala. Mas o debate é monólogo. Não, vai já falar. Estou mesmo a terminar. Não, a vontade de criticar. O Ernesto Moangala. Estou mesmo a terminar. O governador Moangala. O governador Moangala é outro incompetente. A região leste é caracterizada como a mais indigente do país, ok? E não se compreende como é que, diante de tamanha incompetência, o governador Moangala continua lá. Portanto, o Chico tem problemas sérios de saúde, tem problemas sérios de educação, não se conhece uma universidade efetivamente de referência no Mochico como tal, com condições mínimas de produção científica. Mochico tem bastante água, bastante terras aráveis, não se incentiva um exercício da prática agrícola. Mochico tem problemas sérios de infraestruturas, de vias de comunicação. Mochico tem agora o registro de índices muitíssimos altos, portanto, de delinquência, fundamentalmente juvenil e urbana. Os índices de prostituição estão a aumentar, um pouco por conta da proximidade com a Zâmbia, a mobilidade de forma ilegal e irregular de cidadãos da Zâmbia para o Mochico, ou seja, já a informação de que é preferência dos pastores da Zâmbia transportarem manadas enormes de gados na nossa região, no Mochico, e isso está a provocar desertificação e seca naquela região, com consequências ambientais desastrosas, diante de um governador que está a envelhecer no Palácio do Governo da província. E o titular do Poder Executivo, por que razão não se sabe, não move palhas para, portanto, demovê-lo daí. E fala-se de um partido que tem até um conjunto considerável de quadros, mas a pena que estes quadros não estão talhados para servirem Angola e servirem os cidadãos. São quadros talhados para promoverem a manutenção do poder político do partido que instalou-se no poder por via de métodos fraudulentos e vão apenas fazendo de contas que têm alguma sensibilidade em relação ao povo, quando na prática é a réplica que o Mário está a fazer aqui no debate, é o mesmo comportamento que os seus colegas da Assembleia Nacional fazem, mas tudo isso é apadrinhado pelo presidente do seu partido e, consequentemente, presidente da República. Assim não vamos andar. O desastre governativo, a miséria, a indigência e a lazeira que se assiste no seio do nosso povo, a humilhação, a nudez que se assiste no seio do nosso povo, é fruto desse comportamento que o Mário está a demonstrar, que os deputados do grupo parlamentar do MPLA demonstram. E este
É melhor parar por aqui. Eu não sei como caracterizar Não, porque a vontade- porque a vontade de esta criticar indiferença lhe do faz- Presidente lhe da faz mesmo República parar. É melhor parar. em relação a É esta melhor parar. situação toda. É melhor parar. Mas Ok, temos é melhor. muita certeza Tá bem. que este povo não está condenado a viver mal para sempre, a sofrer para sempre, a ser humilhado para sempre. 2027 será efetivamente, na nossa forma de ver, quer queiramos, quer não, o ano da viragem. Porque os angolanos têm de viver como gente na pátria que os viu nascer. Obrigado. 2027, Doutor- escrivão, permita-me doutor só. Mário Aragão, Sim, sim, por favor, é olhando rápido para a só. ministra Silvia Sim, Lutucuta. vou olhar na senhora ministra, por que não? Depois das inverdades ouvidas aqui pelo seu doutor Domingos Epalanga, não tem como eu não trazer a verdade para que os ouvintes, os telespectadores possam saber daquilo que a senhora ministra tem estado a fazer. Agora, 2027, naturalmente que os angolanos e angolanas saberão escolher, e acredito que até o momento o único partido que dá esperança ao povo angolano é o MPLA. Portanto, quando nós falamos de desvantagem da senhora ministra, eu penso que não estamos a ser honestos. Não estamos a ser honestos. E eu tenho estado a falar que imaginemos se a Covid-19 tivesse abaixo de 2002. Quando se levantou que o MPLA não tem quadros para substituir um ou outro, não é verdade. O MPLA tem quadros capazes, quadros com competências a todos os níveis para substituir quem quer que seja. Agora, a senhora ministra Silvia Lutucuta conduziu aquilo que foi a pandemia da Covid-19 com muito brilho. E nós tivemos estados americanos, estados europeus, que houve muitas mortes a par da Angola. Não quer dizer que morte é sempre morte, mas aqui é importante nós referirmos que a Covid-19 foi muito bem conduzida pela coordenação da senhora ministra Silvia Olhando para os Lutucuta. indicadores atuais, doutor Mário Aragão. Vou já chegar atual. Silvia Lutucuta, Franco Munfinda e o outro secretário de Estado que agora não me traz o nome em memória. Agora, é importante dizer que nós, neste momento, o setor da saúde tem sido o setor mais visado pelo presidente João Lourenço. Eu acredito que o seu deputado, conhece e sabe que houve melhoria em sede de hospitagem em Angola. Houve melhoria. Betão É não preciso, cura ferida. Betão não cura paludismo. é preciso Betão não trazer essa cura realidade. diarreia. Agora, em dezembro Betão último, vai enriquecer em dezembro empresas cujos último, concursos públicos tendo ouvido. empresas Tendo ouvido. que ganham Tendo ouvido, já criticou. empresas que criticou ganham, mal, que mas ganham tendo ouvido. obras, Já que criticou. ganham obras, Tendo sem concurso ouvido. público. Tendo ouvido. Essa quantidade Tendo de ouvido. betão que você Tendo chama de tendo hospital, ouvido. essa Tendo quantidade de paredes que chamas de É mesmo, hospital, é mesmo essas são paredes. reflexo da Essas paredes. corrupção na É época do presidente João Lourenço. É essas paredes que Ok? eu, Mário Aragão, E os tenho estado- hospitais, É essas hospitais, paredes, é onde essas- os governantes angolanos vão se tratar essas fora, paredes, não tem essas um terço paredes, da dimensão essas daquele, paredes que ok? eu, Mário Aragão, tenho estado Ok? a ir. Agora, acredito que o seu deputado não vai. Sistema Nacional Acredito de que o seu deputado Saúde não vai nessas não paredes. pode ser confundido Eu com acredito betão, que o seu ok? deputado não vai nessas Eficácia paredes. do Mas eu, Sistema Mário Aragão, vou Nacional nesse de betão. Saúde. Domingo vamos ouvir Tem de o ouvir. Mário É Aragão. nesses hospitais que o senhor deputado, o senhor doutor Domingos, o telespectador está aqui a ouvir, considera de paredes, eu vou lá e me trato bem. E acredito que, a par de mim, vários cidadãos também acorrem a essas quem unidades constrói não vai lá se hospitalares. tratar? A essas unidades Por que hospitalares. quem orienta a construção não vai lá se tratar? Eu tenho visto cidadãos políticos do MPLA. Por que eu tenho por que visto. que quem eu orienta tenho a visto. construção não vai lá se Esta tratar? pergunta, senhor doutor, Por que também vão deveria sempre levar fora do país esta pergunta. tratar-se? Esta Se pergunta. aqui os hospitais estão em condições. Senhor deputado, Por quê? esta pergunta, tem que deixar falar. faz favor, Esta pergunta, eu também lhe recomendo a levar na sua bancada parlamentar. Não, nós eu não lhe estamos a recomendo. governar. Não, eu lhe recomendo. Nós não estamos a não governar. precisa governar, E o vai. meu papel é Não esse, precisa levar governar. propostas. Não precisa governar. Estamos a levar Aliás, problemas, eu estamos tenho a estado a apresentar ver, propostas. eu tenho estado a A ver nossa bancada e apresenta proposta. conheço políticos ligados ao MPLA que têm feito consultas em hospitais públicos. Eu conheço. Ativistas. Eu conheço políticos. Não, não são Políticos de ativistas. base. Eu conheço políticos. Nem a própria ministra eu vai lá se conheço tratar. políticos. Agora, Nem é a própria preciso- ministra vai lá se tratar. Não quero ouvir, arrepiou. 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 Eu tenho estado a ver um ministério que quer crescer, quer desenvolver. Nós não podemos só criticar por criticar. É verdade, sim, que deve-se melhorar. Tem
tem que se melhorar. Quando nós estamos a falar que tem que se melhorar, aliás, o Presidente da República já disse que o que vai curar os pacientes não são os hospitais. Sim. É a humanização. Sim. Aqui, este é outro campo. Sr. deputado, este é outro campo. Este é outro campo. A humanização dos médicos. Não é o seu doutor que vai dizer um médico tem que ser humanista. Não é o Mário que vai dizer um médico pode ser humanista. Se não Agora, tiver os remédios para ministrar no doente ou doente, as condições são criadas. O hospital não dá resposta. As condições são criadas. Não são criadas. Todas essas unidades estão bem capacitadas. As pessoas não saem com remédios dos hospitais. As pessoas saem com receitas dos hospitais. Saem com papel. Papel não cura. Doutor Maragão, as empresas que prestam serviços nos hospitais estão há mais de 9 meses sem receber os pagamentos dos serviços prestados e têm criado descontentamento. Como é que olha para este posicionamento, uma vez que recentemente a ministra, ou melhor, o Ministério da Saúde realizou uma operação robótica que gastou milhões de dólares, enquanto que os hospitais as empresas que prestam serviços aos hospitais continuam sem pagamento? Não, é preciso aqui a questão de pagamento. As pessoas têm que saber a tramitação de pagamento. A senhora ministra Silva Lutucuta ou o gestor de uma unidade hospitalar pode inscrever a empresa para pagamento e depois, quando chega a ordem de saque ao Ministério, porque quem paga é o Ministério das Finanças. Quem escreve é o Ministério ou a entidade municipal. Aqui estou a falar dos hospitais municipais que têm orçamento. São questões que nós devemos discutir faseadamente para poder elucidar o telespectador. Porque senão vai ficar a ideia de que a senhora ministra não paga. Não, não é esta a ideia. Não é esta a ideia. A ideia é que provavelmente, vou já chegar lá, doutor Domingos, provavelmente aqui faturas que foram a restos a pagar, e eu não quero aqui ensinar os economistas que na transição de um ano, todas as faturas... Permitam só. Não há burocracia. A burocracia atrasa a disponibilização dos recursos nas instituições. Não é isso, é regra econômica. Sem recursos, é regra econômica, é burocracia. Não, é regra burocracia é doença da administração pública. Tem que deixar falar. A burocracia é o pior modelo de administração. O modelo da administração burocrático é que enferma, a vontade de criticar, é que endoença as instituições públicas. O que impede que as instituições públicas cumpram com o seu papel é a problemática da burocracia. Se quer fazer um debate com a burocracia é o pior elemento da administração pública depois da corrupção institucionalizada, ok? Pode haver verba tal como está a dizer, mas está aqui a falar de um conjunto de tramitação. Não, são regras. Do ponto de vista prático, não, são regras. A disponibilização de recursos dos hospitais. São regras. Isso leva com que vidas se perdem. Permitam. Isso leva com que vidas se perdem. Não faça isso. São regras que as empresas devem saber, devem conhecer. Aliás, eu acredito que os economistas conhecem essa matéria melhor do que eu. Não é burocracia. Conhecem essa regra melhor do que eu. O princípio fundamental da administração do Estado é o princípio da simplificação administrativa. Se a administração pública não simplifica, a administração pública complica. Se a administração pública complica, a administração pública não serve. Se a administração pública não serve, tem de ser anulada. Tem de ser anulada. As instituições não existem para enfeitarem os países, para enfeitarem os governos. As instituições existem para responderem positivamente à necessidade dos destinatários das políticas públicas, que são os cidadãos, que é o povo. As instituições servem para provocarem a seguinte resposta. As instituições servem para provocarem a seguinte resposta do seu destinatário, que é o povo. Estou satisfeito. Lá onde não há satisfação, lá onde o povo não se diz satisfeito, a administração pública não cumpriu com seu papel. Quando a administração pública não cumpre com seu papel, cumpre papel límvio. A administração pública não pode ser lavandaria para se lavar dinheiro.
e depois se redistribuírem para as algibeiras dos titulares da administração pública. A administração pública está ali para servir e só para servir. Não está ali para servir-se. Agora, vocês brincam de administração, vocês brincam de instituição, vocês brincam de governação. Governação é coisa séria. Governação é, como disse o Tosso Savimbi, é perguntar ao povo o que é que queres e dar ao povo o que o povo quer. Governação é olhar no povo como a prioridade essencial, o centro das atenções, o centro das preocupações. Governar não é essa brincadeira que costumam a fazer. Administrar não é esta brincadeira que costumam a fazer. O que vocês fazem é show-off. O que vocês fazem é teatro nas instituições públicas. Doutor Mário Aragão, olhando para mas eu estou sempre a falar que o doutor Domingos tem estado me cortar. Olhando para as empresas que reclamam a falta de salário, ou melhor, a falta de pagamentos, os hospitais continuam sem medicamentos, alguns deles, por exemplo, em Benguela, o centro de hemodiálise está sem medicamentos há mais de 6 meses. Alguns médicos estrangeiros na província do Mochico estão a abandonar a província. Qual é a saída? Muita gente vai morrendo e temos aí uma ministra que está a se perpetuar praticamente, é o que o Presidente da República mantém aí. Como é que olha para isso? Primeiro deixa-me dar a nota. Primeiro é que essas informações que o escrivão aqui acaba de dizer são oficiais. Não tomei conhecimento, não tomei contacto desta informação. A ser verdade, é preciso reverter o quadro. A ser verdade, é preciso... Passou isso até nos órgãos de comunicação. Sim, a ser verdade, é preciso reverter o quadro. Mas é importante aqui dizer que nós temos uma ministra muito atenta, uma ministra que conhece Angola na sua palma da mão. Nós temos estado a ver a senhora ministra andar de municípios a municípios, de província a província, levando a saúde primária. Aqui, o cerne da questão, tem estado a dizer também a sua excelência Presidente da República, em várias inaugurações de unidades hospitalares, que Angola vai levar a saúde primária, porque a terciária já está muito bem coacionada. É importante aqui dizer, e temos que ser verdadeiro, que em termos de saúde, Angola cresceu. E cresceu muito. Antes nós tínhamos aqui o sanatório, não se entrava no sanatório. O senhor deputado provavelmente não ia fazer consulta no sanatório, nem sequer deveria querer só entrar. Mas houve um presidente que teve a coragem de dizer que aquilo já não era hospital, já era escombro. E houve uma obra, ergueu-se um novo edifício e nós temos um novo hospital sanatório Dom Alexandre do Nascimento. Agora, nós temos de vermos agora a questão primária, a saúde primária, os centros médicos. Por quê? Porque são os centros médicos o primeiro ente a receber o paciente para depois mandar os pacientes nas unidades de especialidades. Estou aqui a falar do Américo Boa Vida, o Maria Pia e outras unidades hospitalares. Agora, se nós temos, a nível de Angola, instituições de saúde que não têm fármacos, é preciso reverter o quadro, é preciso que o Ministério olhe essas unidades hospitalares e que se mande medicamentos com urgência. Se estás a falar de hemodiálise é uma questão muito sensível. Aliás, é bandeira do presidente João Lourenço levar hemodiálise em todas as unidades hospitalares criadas. Nós estamos a falar mais de 5 unidades hospitalares provinciais que têm... Fechou por falta de medicamentos. É isso que eu estou a dizer. A ser verdade, é preciso que o Ministério da Saúde leve medicamentos e faça-se um inquérito, porque também nós temos situações de vandalismos públicos nos hospitais. Nós temos médicos a retirarem fármacos. Nós vimos no último... Permita-me só. Nós vimos no último acontecimento, no Hospital do Zango, médicos a levarem fármacos nas suas residências. Portanto, é uma questão de que, por isso é que eu chamei aqui a sensibilidade humana. Se não houver sensibilidade humana, senhor deputado, nas unidades hospitalares, nem que
nós endividamos esse país só para a saúde, não vai funcionar. Pode haver Sensibilidade sensibilidade humana se os não deve ser estiverem lá. o primeiro Pode setor. haver sensibilidade Falando se os meios não estiverem lá. do governador O do médico Mochico, profissional de saúde não vai dar resposta. eu tenho estado a acompanhar o governador Mwangala, Ernesto Mwangala. É daqueles governadores que primam muito pela governação de aproximação. Aliás, o senhor governador já nos acostumou que todos os anos, na véspera de 24 para 25, de 31 para 1, o senhor governador dispe-se a bandeira de governador da província, escolhe uma unidade hospitalar e vai trabalhar. Porque ele é médico de especialização. Aquilo é show-off. Não é show-off. Aquilo é show-off. É um governador que Porque está o virado à trabalho dele ele não comunidade. faz. Está virado à O comunidade. trabalho dele ele não É um faz. isso doutor Aquilo não é quero show-off. ouvir. Isso doutor não quero Aquilo é ouvir. show-off. Não é show-off. É É show-off. um governador que está com a comunidade. Agora, é preciso dizer que a província do Mochico, de facto, deve crescer. Mas para crescer, é preciso que o governo central olhe e leve investimento. E é isso que é apregoado pelo presidente João Lourenço, na captação de investimentos, diretos ou indiretos, para elevar as províncias menos desenvolvidas em Angola. Obrigado, É o doutor. Tarcisão Estamos mesmo já do na país. reta É o Tarcisão final do país. e temos uma outra questão. As empresas denunciam cobranças, neste caso corrupção, para que possam ser pagos os seus ordenados, o dinheiro que o Ministério deve. Há empresas que estão a ser cobradas 15%, 10% para receber os seus dinheiros de serviços prestados no Ministério das Finanças. Existem alguma rede que cobra estes valores e as consequências é as empresas pararem de fornecer um material, nesse caso gastável, medicamentos, etc., a estas unidades. Na província de Benguela, o centro de hemodiálise fechou. Fechou por Portanto, falta mesmo esta de temática de querer cobrar nas dívidas paradas do Ministério das Finanças não é novo. Nós temos que dizer que é um assunto muito antigo. E nós conhecemos isso, aliás, eu tenho também uma dívida, já vivemos isso. Aqui alguns lobbies em determinados setores, por isso é que eu estava a explicar que a dívida, quando chega, quando passa dezembro, cai na dívida pública. E caindo na dívida pública, é preciso que o Ministério homologa a tua dívida ou, em contrapartida, autoriza que o Ministério que deve à empresa atualizar a fatura para um pagamento mais rápido. O que é que acontece? As dívidas que vão, a dívida pública, passo aqui a redundância, é que vem aqui o caso da gasosa 50%. Agora, é preciso que a IGAI, a Polícia Nacional, a Polícia de Investigação Criminal e os próprios empresários denunciem, porque se não houver denúncia, naturalmente nós vamos estar sempre a caçar o gato e encontrar o rato no outro ponto. Por isso é que este é um assunto antigo, não vem da liderança do presidente João Lourenço, já vem da liderança do presidente Eduardo dos Santos, temos noção que isso existe, mas é preciso haver denúncia para se prender os infratores, porque assim nós vamos matar as instituições. Estamos a ver uma instituição muito idônea que já parou, estamos a falar de um setor da saúde que cuida da hemodiálise e sabemos nós que a hemodiálise atende cidadãos todos os dias e há pacientes que devem fazer a transfusão por semana 2 vezes. Imagina essa unidade parada. Portanto, é isso que nós devemos reprovar, é um ato reprovado e esperemos nós que a IGAI possa fazer o seu papel e que os empresários possam fazer a denúncia. Muitas das vezes é que o empresário também não denuncia. E se o empresário não denunciar, naturalmente as autoridades públicas não têm como ir atrás dos problemas. E a última questão, e o nosso tempo já não permite, cada interveniente 15 segundos, doutor. Por que é que o presidente João Lourenço mantém estes governantes no poder há mais de 5 anos? Olha, eu penso que ao longo da nossa intervenção respondemos a essa questão. A única justificativa que consigo aferir aqui é o amiguismo, é a promiscuidade, é o compadrinho, não é verdade? É a conveniência, portanto, político-partidária, porque se fôssemos
a promover uma governação efetivamente patriótica, que coloque o cidadão no centro das preocupações do governante, é óbvio que o Mangala não ficava ali mais uma semana, teria saído, o Borges pior, e as exonerações estender-se-iam para também a ministra da Saúde. Mas é aquilo, né? Diz-se que incompetentes têm dificuldades de passar certificado de incompetências aos outros, né? Vejam nos incompetentes iguais o reflexo da sua incompetência. Daí talvez justificar mantermos um naipe de incompetentes no aparelho do Estado, e o país encalha, o país não avança. Por isso é que os índices de dívida pública estão cada vez mais altos, por isso é que mais de metade do orçamento geral do Estado é canalizada para a dívida pública, uma dívida pública não certificada, uma dívida pública não auditada, uma dívida pública que não se sabe onde é que se foi contrair, onde é que se aplicaram os valores, e que vá lá, e que como é que poderia dizer, que resultados palpáveis trouxeram na vida dos cidadãos. Então é assim que caminha o país, e pelo comportamento diário dos nossos governantes e dos seus sequazes, nota-se claramente que não há qualquer remorso, não há qualquer vontade de mudar de práticas, e não há qualquer interesse, portanto, em relação ao sofrimento que paira sobre o nosso povo. Lamentamos profundamente, mas estamos aqui disponíveis a denunciar, a lutarmos por via dos métodos democráticos à nossa disposição para, a breve trecho, já em 2027, vermos a alternância se efetivar no país, a mudança de governo, a mudança de atores, e colocarmos pessoas mais competentes, mais comprometidas, mais sensíveis ao sofrimento do povo, mas também pessoas que efetivamente foram efetivamente talhadas para servir, e servir bem. Okay. Doutor Mário Aragão, por que o presidente João Lourenço mantém os ministros que estão há mais tempo no poder? Servir o povo e fazer Angola crescer. É o lema do nosso partido, a par daquilo que tem sido o serviço dos auxiliares do Presidente da República, o sucesso que tem estado a dar o Ministério da Saúde, o sucesso que tem estado a dar o Ministério da Energia e Águas, é o motivo que faz com que o Presidente da República continue com esses quadros. Aliás, são quadros muito experimentados no Executivo, já nos deram provas que de facto merecem estar ali, e acredito que só mesmo quem está na oposição é que vai trazer discursos diferentes. E aqui ouvimos o discurso diferente do nosso bom amigo, doutor e deputado Domingos Epalanga. É normal quem está na oposição não ver nada de melhor. Se nós dissermos que Angola não cresceu de 75 a 2025, provavelmente estaríamos todos com amnésia, e não é isso que nós queremos. Angola cresceu e Angola continua na esteira do desenvolvimento. E provavelmente o doutor em 2027 irá confirmar isso, o crescimento, com a vitória do MPLA. A ver, vamos. Doutor Domingos, seu minuto.